Olá, seja bem-vindo a esse vídeo que vamos falar sobre a importância de a gente não sucumbir e nem desistir e nem se deixar ser engolidas pela pressão do mundo e às vezes pela pressão das pessoas que estão à nossa volta. Nós acabamos esquecendo daquilo que realmente o nosso coração quer, aquilo que realmente dentro de nós faz sentido de percorrer, aquele caminho que a gente acredita, aquele sonho, aquela vontade. E hoje eu vou trazer a história de Daniel para que a gente faça essa comparação, para que a gente aprenda com a história dele e dos momentos que ele viveu, para que a gente também saiba como agir em situações em que nós nos sentimos encurraladas, muitas vezes, pressionadas a fazer, a dizer, a ser, a se comportar de uma forma, não é aquela forma que a gente quer realmente ser, fazer. Muitas de nós temos dificuldade de impor a nossa vontade, de impor a nossa maneira de viver, de falar, de expor isso, porque muitas pessoas estão ali influenciando a gente, estão dando opiniões na nossa vida, e isso dificulta muito. Por isso que eu acredito, sempre acreditei que a nossa intimidade e dos nossos sonhos, das nossas vontades, elas precisam ser secretas, elas precisam ser guardadas, para que exista ali uma capa protetora, para que no meio do caminho, naquele início de caminho, tu não seja criticada, tu não seja bombardeada de informações e coisas que podem atrapalhar a tua caminhada. E Daniel fala muito sobre isso. Para quem leu a palavra de Daniel na Bíblia, eu li recentemente e eu quis trazer esse vídeo justamente porque eu quero trazer uma reflexão baseada nas palavras de Deus, nas histórias que Deus colocou ali para que a gente possa aprender com elas. Daniel, ele foi levado como escravo para um país em que não era o país dele, não era a religião dele, e eram pessoas que olhavam para o mundo, viviam a sua vida muito diferente da dele. E isso muitas vezes acontece com a gente. Nós estamos envolvidas e localizadas, inseridas em locais que são muito diferentes dos nossos pensamentos, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer para nós. Mas nós precisamos estar naquele ambiente por algum motivo. Nós fomos inseridas naquele ambiente por algum motivo. E estando inseridas nesse ambiente familiar, profissional, nós muitas vezes somos coagidas e influenciadas pelo padrão de comportamento daquelas pessoas. É por isso que é importante a gente sempre estar muito atenta a que tipo de pessoas a gente tem ao nosso redor, pessoas que a gente cultiva amizade, cultiva compartilhar a nossa vida. Tudo isso é importante porque essas pessoas estão ali para nos influenciar. Então, se a gente não tiver uma resistência, nós vamos ser influenciadas e vamos viver uma vida muito semelhante àquelas pessoas. E Daniel, ele foi coagido a viver de forma semelhante àquelas pessoas que viviam naquele país, aquelas pessoas que viviam aquela vida. Mas Daniel não se deixou abater. Chegando lá, eles foram obrigados a ter que comer, a ter que se alimentar das mesmas coisas que aquelas pessoas se alimentavam, que era de uma cultura, de uma religião completamente diferente. Eram pessoas que idolatravam outros ídolos, né? Tinham ídolos, então eles eram idólatras de outras coisas que não eram Deus. Eles ofertavam esses alimentos para essas entidades, esses ídolos, e com base nisso eles recebiam o que eles acreditavam que iriam receber desses ídolos. Só que Daniel sabia e tinha um conhecimento muito aprofundado da Bíblia. Ele era um estudioso assíduo da palavra de Deus. E ele sabia que isso era pecado. Ele sabia que se alimentar de outras culturas, se alimentar de outros hábitos que não eram aqueles os quais Deus direcionava a ele, ele sabia que isso iria contaminá-lo, contaminar primeiramente o corpo e, consequentemente, ia contaminando o espírito. E Deus fala que, a partir do momento que a gente abre uma porta para ser influenciado por aquilo que a gente não quer ser influenciado e que aquilo que pode nos prejudicar de alguma forma, a porta aberta, ela é um canal de entrada de pensamentos, de sentimentos, de hábitos, de comportamentos que não condiz com aquilo que a gente quer. Então, a partir do momento que a gente desvencilha os nossos comportamentos
e não é direcionado mais por Deus, e nem o discernimento sobre o que é certo e o que é errado, o que a gente pode e o que a gente não pode. A partir do momento que esse discernimento ele some, significa que a gente está sendo influenciado, importando coisas de outras pessoas que não têm o mesmo pensamento. Isso acontece na nossa vida, quando a gente acredita que um relacionamento, o casamento é muito bom, quando a gente acredita que podemos sim encontrar alguém para viver uma vida saudável, um relacionamento abençoado. E quando a gente começa a estar cercado o tempo todo de pessoas que não prezam por isso, pessoas que não querem casamento, pessoas que falam mal de casamento, pessoas que falam mal de relacionamento, pessoas que vão minando a nossa mente. Então são portas que entram ideias e pensamentos e hábitos e falas e palavras que contaminam a gente. E Daniel não fez isso, ele não se deixou contaminar, apesar da pressão, apesar de ser uma obrigação. Então ele pediu esse favor para o mordomo lá geral do rei, que tinha dado essa ordem para eles. Então ele pediu, ele relutou e disse que não ia comer esse alimento, que ele poderia ficar lá, mas ele ia se alimentar apenas de vegetais, mas que ele não iria ficar fraco, e ele não ia, porque a preocupação deles era que eles ficassem fracos, e eles queriam usar da sabedoria deles, da inteligência deles, e Daniel não fez isso. Ao contrário, ele continuou muito focado em Deus, nas orações, nas palavras, ele orava dia e noite, pedindo discernimento, sabedoria, pedindo forças para lidar com aquilo. E entre todas as histórias, entre todas as situações que aconteceram com ele, apesar de ele não ter se separado de Deus em nenhum momento, muitas coisas aconteceram, muitas coisas muito difíceis aconteceram com ele, mas mesmo assim ele não largou. E o que a gente pode aprender com isso? Que mesmo que a gente acredite no nosso olhar e estar direcionada com Deus, e estar sendo levada pelo nosso coração, e que nós sejamos bombardeados de outras ideias e outras informações, não quer dizer que pelo fato de nós estarmos seguindo esse caminho, nós não vamos sofrer outras coisas, outras represálias do mundo. Porque é impossível a gente ir contra o mundo ou ideias comumente usadas e não ter retaliações por conta disso. Nós vamos ter retaliações independente, mas quando nós estamos seguindo o nosso coração, seguindo o que Deus nos fala, seguindo o que Ele quer de nós, nós vamos passar por essas tribulações, mas nós vamos sempre ter a presença dele lá, então tudo vai cooperar para o bem. Apesar de parecer que é algo que vai te destruir, que vai te matar, vai te fazer sofrer demais e que vai te abalar completamente, que parece que o fundo do poço é o lugar em que tu está, em que nós estamos, mas Deus sempre encontra uma porta quando nós estamos junto com Ele, tendo intimidade com Ele. E Daniel tinha uma intimidade com Deus muito grande, ele orava o tempo todo, ele conversava com Deus o tempo todo. E Deus conversava com ele por meio dos sonhos. Então, Daniel pedia para Deus sabedoria e direcionamento, então Deus dava para ele essa inteligência. Deus mexia com os pensamentos dele e dava uma clareza muito grande para ele a respeito dos sonhos. E aí, o rei começou a gostar dele por conta disso, porque o rei tinha alguns sonhos que ninguém naquele local conseguia interpretar, e o rei ficava muito aborrecido. Mas Daniel conseguia interpretar aquele sonho. E ele interpretando aquele sonho, ele ganhava destaque, ele ganhava cargos, ele assumia posições que causavam muita inveja nas pessoas. E nunca precisou se igualar às outras pessoas, ele nunca precisou disso, ele sempre teve muita consciência de quem ele era. Então é muito importante que a gente saiba muito bem quem nós somos, para que a gente consiga se posicionar e não sermos influenciados e não sermos obrigados e acatar ter que ser igual a todo mundo para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Não, Daniel continuou firme e forte, conseguiu continuar
E a gente também pode continuar, apesar dos altos e baixos que vão acontecer. Então, o pior que aconteceu com Daniel foi que o rei falou que não era para ninguém fazer oração a outros deuses que não fossem os deuses que eles adoravam. E Daniel, ainda assim, continuou fazendo as suas orações. Por quê? Porque ele acreditava em si, ele tinha autoconfiança, ele não se deixava abalar pelas influências das outras pessoas, porque as pessoas, elas vão sempre querer que tu faça, que tu seja, que tu se comporte, que tu viva, que tu sonhe, tudo o que elas também querem, porque é muito mais acolhedor, o outro também está vivendo o mesmo que eu, é muito mais tranquilo, é muito mais saboroso eu não precisar ter que convencer o outro do que ele precisa ser. Mas, obviamente, quando a gente tem acesso ao que a gente realmente é e ao nosso coração e a nossa verdade, aquilo que tu acredita, e isso que tu acredita tem que ser uma base muito forte, tem que ser alimentado todos os dias. É por isso que não tem como a gente ter uma constância em ser alguma coisa se a gente não tem constância em fazer aquilo todos os dias. Se tu quer realmente, se tu acredita aquilo que tu acredita, se tu acredita nos sonhos que tu acredita, no estilo de vida, foque nisso e viva isso todos os dias, porque as influências elas estão aí para te fazer mudar de ideia. E Daniel não aconteceu isso, ele foi firme e forte. Então, mesmo quando era proibido fazer essa oração, ele fez, e as pessoas, os outros que estavam lá, os outros adivinhos, né, também que adivinhavam os sonhos estavam lá, foram e denunciaram ele para o rei. E o rei tinha dito que quem fosse pego fazendo oração a outros deuses, que não fosse o Deus dele, os deuses dele, iria para a cova dos leões. E mesmo o rei gostando muito dele, ele disse: olha, Daniel, não tem jeito, tu vai cair mesmo aí nessa cova. Era uma cova cheia de leões, tinha uma pedra em cima e jogava a pessoa lá e ela era destroçada totalmente. Mesmo o rei não querendo que Daniel passasse por isso, ele colocou o Daniel na cova dos leões. E ele falou assim antes de Daniel entrar: eu espero que o seu Deus consiga te salvar. E jogou Daniel lá, colocaram a pedra, e no outro dia o rei mandou tirar a pedra de lá e ver o que tinha acontecido. Apesar de eles saberem que era impossível alguém sobreviver à cova dos leões, eles tiraram para saber o que tinha acontecido. Aí viram que Daniel estava vivo, vivo como nunca. O rei foi lá na porta não, né? Foi lá no negócio da onde ele tinha sido jogado e falou o seguinte: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuadamente conseguiu livrá-lo dos leões? Se tivesse gritado lá. E aí Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Quando ele fala do Senhor, ó rei, ele está falando que ele não cometeu nenhum delito contra Deus, não contra o rei. Porque contra o rei ele estava cometendo desde sempre, ele não estava seguindo as regras. Mas contra o Senhor, Deus, ele não cometeu nenhum delito. E Deus, ele nos salva de situações, mesmo quando todos estão contra nós, mesmo quando pessoas maldosas encontram formas de te fazer ficar mal, se tu tá realmente seguindo aquilo que Deus diz ao teu coração, seguindo a palavra de Deus e o que Ele está te mostrando, de diversas formas Deus fala com a gente, nós vamos ser inocentados diante de Deus e Ele vai conseguir fechar a boca dos leões por meio dos seus anjos em quaisquer circunstância que nos aconteça. A boca dos leões que vão nos devorar são várias situações. São várias situações que acontecem na nossa vida. É uma perda de emprego, é dificuldade financeira, é dificuldade no relacionamento, é casamento falido. Então são leões à espreita para nos devorar. Mas se a gente direcionar o nosso pensamento e o nosso olhar e não desviar o olhar, mas manter como Daniel manteve, nós também seremos salvos. E Jesus e Deus trancará a boca dos leões que querem nos engolir e nos fazer acreditar que
acreditar em Deus em vão. Só que nunca será. Então esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido uma reflexão para a tua vida, uma reflexão no sentido de não deixar se abalar e nem se influenciar pelo que as outras pessoas falam. Siga firme e forte, com sabedoria, com vontade, que é isso que Deus espera de nós, que sejamos fortes e corajosas. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém especial que gostaria de ouvir essa mensagem, que esteja passando por dificuldades no sentido de se sentir desprezado, menosprezado e se sentir fraco diante das adversidades da vida. Envie para essa pessoa e eu te espero no próximo vídeo.